Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, seu professor de matemática, professor da Rede Estadual de Ensino. Estamos aqui mais uma vez no programa Fique em Casa Aprendendo para mais uma aula de matemática. Tá? Hoje, aula de estatística, vamos falar das medidas de tendência central. Tá? Já tivemos aqui uma aula sobre esse assunto, onde a gente falou o conceito, né, de medidas de tendência central, o que é uma medida de tendência central e os tipos de medida que se utiliza na estatística. Tá? Então, o que a gente tem que entender como medidas de tendência central? São valores representativos. Por exemplo, eu tenho um grupo de alunos, uma sala de aula de vocês, e eu quero saber a idade dos alunos, né? Como é que é a faixa etária da idade desses alunos. Então, o que eu posso fazer é pegar uma idade só que represente toda a turma. Tá? É um valor representativo. Então, geralmente, essas medidas são medidas de tendência central, um valor próximo de todas as outras idades. É um número que representa todos eles. Aí você tem algumas medidas de tendência central, como a média aritmética simples, como a média aritmética ponderada, com a mediana e a moda. Tá? São 4 medidas que são medidas representativas que têm o objetivo de representar um grupo de dados, um grupo de números. Tá? Isso é o conceito de medidas de tendência central. E a gente vai começar uns vídeos para falar especificamente de cada medida dessa. Tá? Vamos falar hoje da média aritmética simples, que é a mais conhecida, a mais usada no nosso dia a dia. Tá? A média aritmética simples é que você usa, por exemplo, na sua escola para você saber a sua média da sua nota. Né? Como é que é calculada a média da sua nota durante o bimestre? Você não faz várias atividades, faz 4 atividades, 5 atividades. Então, o que acontece? Geralmente, pega-se essas 5 notas, tire uma média, para que essa média represente todas aquelas suas 5 notas. É uma média aritmética simples. Tá? Então, vamos para cá para a gente conhecer um pouquinho mais dessa média. Primeiro, aqui o conceito, né? Como é que eu calculo uma média simples, uma média aritmética simples. A definição, conceito. Então, olha só, se você tem um grupo de números, que eu chamo aqui de x1, x2, x3, até um determinado xn. Tá? Coloquei aqui números na sua forma geral. Ok? Então, eu tenho aqui um grupo de dados, eu quero calcular a média aritmética desse grupo de dados. A gente vai chamar aqui a média desse M aqui. Ó. Então, como é que eu calculo essa média aritmética desse grupo de dados? Você vai fazer o somatório desses números, ou seja, você vai somar aqui esse x1 com esse x2, com esse x3, até o último elemento, né, que nesse meu exemplo aqui eu coloquei xn, e vou dividir, vou fazer uma divisão pela quantidade deles, certo? Eu coloquei esse índice aqui, esse índice n representa o último elemento, né? E ele vai representar a quantidade de números que eu tenho aqui. Então, você vai dividir isso aqui por n. Certo? Então, dessa forma, o resultado dessa operação é a média aritmética simples desse meu conjunto de dados. Tá? Professor, eu quero que faça um exemplo numérico disso aí. Tudo bem, vamos fazer um exemplo aqui com números. Olha só, imagine que eu tenho aqui 2 grupos de alunos. Um grupo A, um grupo B. Essas aqui são as idades dos alunos. Tá? Então, o grupo A, eu tenho um aluno de 22 anos, outro de 20, outro de 21, outro de 24 e outro de 20. Eu quero saber a média, eu quero um número que represente esse grupo aqui de dados. Ora, então vamos calcular a média aritmética desse grupo? Beleza, então vamos lá. Então, essa média aqui vai ser igual. Vamos fazer o somatório, né? Vamos somar todos os números aqui no numerador. Tá? Você vai fazer aqui a soma. 22... mais 20, mais 21, mais 24, mais 20.
E eu vou dividir por quanto? Quantos números eu tenho? Eu tenho 5 números. Então você vai dividir pela quantidade deles. Vai dividir por 5. Certo? Vamos ver esse somatório aqui. Eu vou encontrar 107. 107 dividido por 5. Certo? E 107 dividido por 5 vai dar uma média. Vamos fazer essa conta aqui. 10 de 107 dividido por 5. Fazer essa continha aqui ao lado. Aqui dá 2. Sobra 0, não é isso? Acho 7. 7 por 5 dá 1. 1 vezes 5 dá 5 para 7, 2. Bota uma vírgula aqui e fica 20 dividido por 5 dá 4. Então você vai ter uma média aqui de 21,4. 21,4 anos. Essa é a média, é um valor representativo. Pessoal, isso aqui é um bom valor representativo? Perceba que sim. Isso é um valor que está próximo às idades. Logicamente que, como é uma média, tem valores maiores do que a média e valores menores do que a média. Geralmente esse valor é um valor central, um valor próximo. É um valor representativo, para você ter uma ideia da idade desse grupo. Certo? Vamos ver agora esse grupo aqui B. Esse grupo B tem aqui 15, 17, 16, 12 e 72. Tá? Uma pessoa com 15 anos, outra com 17, outra com 16, uma com 12 e outra com 72 anos. Isso aqui é a idade desse grupo B. Tudo bem, vamos calcular a média agora desse grupo B? Olha só. Então a média aqui vai ser igual a 15, né? Mais 17, mais 16, mais 12, dividido mais 72, dividido por 5. A gente brinca às vezes com os nossos alunos na escola, né? Que a gente faz as 4 avaliações. Aí a pessoa só vai somar, por que você não divide por 3, né? A galera quer para dividir por 3 para ficar com uma nota maior. Mas não pode, né, turma? Olha o conceito de média aritmética. Por que você não pode pegar 4 notas e dividir por 3? Porque você não está calculando a média. A média é um conceito matemático. A gente divide pela quantidade de números. Se o professor lá fez 4 provas, ele vai somar as 4 provas e vai dividir por 4, e não por 3. Tá? Então vamos lá. Pessoal, aqui vai dar, essa média aqui vai dar 132, dividido por 5. Certo? 132 dividido por 5, essa conta aqui vai dar 26,4 anos a idade média desse grupo aqui. Agora, pessoal, eu pergunto para vocês, será que esse valor é um bom valor representativo para esse grupo? Tá? Quem trabalha com estatística, por isso que existem vários tipos de medida, né? Tem a média, tem a mediana, tem a moda, porque às vezes você usa a média, mas essa média não é um bom valor representativo. Olha a diferença do grupo A para o grupo B. Olha, você percebe 26,4, eu tenho 4 pessoas aqui abaixo dessa média. E tem uma pessoa com uma idade muito maior do que a média. Tá? Então, a escolha da média para esse grupo aqui não seria uma escolha legal. Não seria um bom valor representativo. Tá? Porque esse grupo aqui, a diferença de idade dessa galerinha aqui para essa pessoa é muito grande. Então, o que fez essa média aumentar? É essa pessoa aqui que tem 72 anos que estava nesse grupo. Tá? Assim como se tivesse uma pessoa de 2 anos, a média é lá para baixo. Tá? Então, às vezes, tem situações que a média aritmética não seria um bom valor representativo. Aí quem trabalha com os dados vai procurar um outro valor, um outro tipo de medida para representar aquele grupo. Ou até uma medida de dispersão que a gente vai ver aqui. A medida de dispersão vai te dizer quanto esses números eles são diferentes um do outro. Tá? Mas isso a gente ainda vai estudar daqui a pouco, certo? Então, uma observação. No grupo B, a média simples não seria um bom valor, representativo. Ela não seria um bom valor representativo. Não seria uma escolha boa você escolher a média
nesse grupo B para representar esse conjunto de dados. Já no grupo A, 21,4, você vê que todas as pessoas estão próximas a essa idade aqui, a diferença é muito pouca. Tá? Então, por isso que existem várias medidas de tendência central, medidas de dispersão, tá? Que a gente pode poder fazer uma escolha mais apropriada. Ok, turminha? Então, vamos responder aqui alguns exercícios, tá? Aí do nosso dia a dia. Um time, vamos supor que tem um time no campeonato, né, que ele jogou aqui 7 vezes, né? Em um jogo ele fez 3 gols, no outro jogo ele fez 4 gols, no outro ele fez 1, e aqui você tem os gols marcados em cada jogo, certo? E aqui eu tenho os gols sofridos, tá? Nesses jogos. A gente vê isso na televisão, a média de gols marcados, a média de gols sofridos no meu time, a gente escuta isso nos noticiários de esporte, né? Vocês assistem, então vamos ver como é que eu calculo. Por exemplo, se eu quero saber a média de gols marcados, quantos gols esse time marca em média, tá? Para saber como é que está o desempenho desse time. Será que ele está marcando muitos gols, ou está levando muitos gols? Então a média poderia ser um valor que me dá essa ideia. Tá? Então vou calcular aqui a média dos gols marcados. Então você vai somar aqui, ó. Fazer a soma de todos. Ah, professor, tem que somar o 0 também? Tem. Nesse jogo aqui ele não marcou gol nenhum. Então o 0 tem que estar. Então vai ficar 3, mais 4, mais 1, mais 3, mais 2, mais 1, dividido por 7. Foram 7 jogos. Tá? Então vai dar 7, 8, 11, 14, né? 14 dividido por 7. Então você tem uma média aí de 2 gols. Tá? Então quer dizer que esse time aí, ele faz, em média, 2 gols por jogo. Tá? Lógico que você vê que tem jogos que ele marca mais da média, tem jogos que ele marca menos da média, mas é um valor para você ter uma ideia do resultado. Não é um valor totalmente exato, mas é um valor representativo, certo? Bom, vamos ver aqui agora a média de gols sofridos, né? Vou colocar aqui em vermelho as médias de gols sofridos desse time, ó. Então, no jogo aqui ele sofreu 1 gol, no outro jogo 2, no outro jogo 1, no outro jogo ele não levou nenhum gol. No outro 2, mais 1, mais 0. Dividido por 7, que é a quantidade. Então, essa somatória aqui dá 7, dá 7, dividido por 7. Então, esse time tem a média de 1 gol. Ele leva 1 gol por jogo. Tá? Então, dessa maneira que a gente faz esses cálculos aqui. Aí você analisa, né? O time de futebol ele tem uma equipe que vai fazer isso aqui. Ah, eu quero saber se o time está bem no ataque, está bem na defesa. Ele pode fazer um cálculo desse aqui para ele ter uma ideia de como está o desempenho do time. Tem que melhorar o ataque, tem que melhorar a defesa. Então, esses valores eles são úteis nesse sentido. Ok? Bom, vamos fazer mais uma questãozinha aqui. Ó. Um grupo tem 6 pessoas com 14 anos, 9 pessoas com 20 anos e 5 pessoas com 16 anos. Eu quero calcular, pessoal, a média de idade desse grupo. Ora, pessoal, agora veja bem. Para facilitar a minha conta, vamos calcular o M aqui. Ó. Olha, eu não vou, por exemplo, tem 6 pessoas com 14 anos. Botar 14 mais 14 mais 14 mais 14. Não há necessidade de eu fazer isso. Por quê? Porque eu posso usar multiplicação. Ó, quantas pessoas de 14 anos? Tem 6. Então, eu posso pegar 14 e multiplicar por 6. É isso? Ao invés de fazer 14 mais 14 mais 14 várias vezes. Aí eu uso a multiplicação. 9 pessoas com 20 anos. Também não vou colocar o 20 9 vezes. Eu vou usar a multiplicação. Então, esse 20 aqui, ó, vai aparecer 9 vezes. Mais. E 5 pessoas com 16 anos. Tá? Então, esse 16 aqui, ele vai aparecer 5 vezes. Professor, e aqui embaixo? Aqui embaixo, quantas pessoas tem? Ora, pessoal, se tem 6 pessoas com 14, 9 pessoas com 20 e 5 pessoas com 16, aqui dentro, basta eu fazer 6 mais 9, né?
mais 5. É isso? Porque aqui é a quantidade de pessoas, né? 6 pessoas com 14 anos, 9 pessoas com 20 anos e 5 pessoas com 16 anos. Tá? Se eu fosse colocar as parcelas, ia dar um número muito grande, né? Expressão, mas você pode usar a multiplicação para isso. Ok? Então vamos fazer aqui a conta. Então essa média aqui vai ser igual. 14 vezes 6 vai dar 84. Mais 20 vezes 9 vai dar 180. 16 vezes 5 vai dar 80. Isso aqui dividido por 20. Certo? Isso aqui vai dar 344. 344 dividido por 20. Certo? Então essa média aí vai ser uma média de 20,4 a idade. Pessoal, coloquei essa questão aqui de propósito, porque essa questão aqui, ela é uma média aritmética simples, mas ela pode ser calculada também através de uma média aritmética ponderada. Tá? A gente vai ter uma aula específica para falar de média ponderada, que vai entrar um valor chamado peso. Tá? E esse peso, ele pode ser a frequência com que um dado aparece. Olha, nesse conjunto de dados, o 9 apareceu 20, o 20, aliás, apareceu 9 vezes, o 14 apareceu 6 vezes e o 16 apareceu 5 vezes. Então a gente pode calcular isso aí através de uma média ponderada. É só uma dica para que vocês não percam o vídeo sobre média ponderada. Tá? O nosso próximo vídeo da sequência é falar desse tipo de média, onde vai entrar um elemento chamado peso. Mas você pode, a gente faz o raciocínio todo através de média aritmética, porque tanto a média aritmética simples como a média aritmética ponderada são médias. Tá? Então você pode também fazer esse cálculo dessa forma. Okay? Bom, vamos aqui para mais uma questão. Se um aluno já fez 2 trabalhos e obteve 8,5 e 5, tá? Então, numa prova ele teve 8,5, outra prova ele teve 5. Ele quer saber o seguinte, qual deve ser a nota no terceiro trabalho para que o aluno tenha a média 7. Então, para que ele possa passar, vamos supor que a média da escola seja uma média 7, certo? A gente vai calcular aqui esse valor da média aqui, ok? Então, olha só. Ó, pessoal, só uma correção aqui. Esse valor aqui dá 17,2. Desculpem aí o errinho. Tá? 344 dividido por 20 dá 17,2. Faça essa correção aí. Beleza, pessoal. Então, vamos lá. Vamos resolver isso aqui. Ó. Olha, como é que calcula esse valor aqui? Ó. Ora, como é que foi calculado a média dessa escola? A média dessa escola vai ser a primeira nota, mais a segunda nota, mais a terceira nota, dividido por 3, né, porque são 3 notas, e essa média tem que dar o quê? Tem que dar 7. Essa média aqui tem que dar 7. Ó. É isso? Para que ele possa passar. Tá? É a somatória das 3 notas dividido por 3. Geralmente na sua escola a gente faz isso. A gente faz 3 avaliações de matemática, soma as 3, divide por 3, para dar uma média 7. Depende da escola aí que trabalha com média 6, 6,5, tá? Mas nesse nosso exercício aqui é a média 7. Então vamos lá, o que ele quer saber na questão é quanto é que ele vai precisar tirar na terceira nota. A primeira nota eu tenho, a segunda nota eu tenho também. E ele quer saber quanto é que ele tem que tirar na terceira. Olha, a primeira nota ele tirou quanto? 8,5. A segunda nota ele tirou 5. A terceira nota eu não sei. Eu vou chamar essa terceira nota aqui de x. Certo? Dividido por 3. Igual a 7. Pessoal, se eu fizer aqui meio pelos extremos, eu vou encontrar aqui 13,5 mais x igual a 21. Certo? Então, o x vai ser igual a 21 menos 13,5. Certo? Então, nesse caso aqui, você vai precisar tirar quanto aqui? 7,5.
é quanto ele precisaria tirar nessa terceira nota para que ele pudesse, né, conseguir os pontos, para ele conseguir tirar a média. Ok? Então, é isso aí sobre média aritmética simples. É isso que a gente tem que falar. Já sabe, hashtag Fique em Casa Aprendendo.